Bom, coloquei para gravar. Vamos lá. Juan, desliga o microfone então para poder parar com esse barulho, por favor. Aí quando você quiser falar é só ligar. Tá? Valeu. Obrigado. Bom, turma, vamos começar então. O que acontece? Eu falei com vocês na última aula de história que essa semana, quinta-feira, eu vou passar para vocês os exercícios para ter esse melhoramento de nota, né, para quem tirou nota vermelha em história. Só que esse exercício eu não vou passar em aula só, tá? Vocês vão começar em aula, mas eu vou continuar dando aula para todo mundo e esses exercícios vocês vão me entregar depois. Agora, nessa aula, eu vou falar com vocês sobre essas populações da América do Sul. Porque antes, o Mário até chegou a perguntar se eu vou fazer a correção dos exercícios. Eu vou fazer a correção desses exercícios aqui, olha. Esses aqui que eu passei para vocês, ó, sobre as primeiras civilizações. Tem bastante coisa. Aí cheguei a falar com vocês sobre a China, sobre a Índia, sobre o Egito. Falei tudo isso com vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então vamos dar continuidade. Bom, aqui nós vamos dar continuidade falando sobre as populações, pessoal, do nosso continente. Sobre as populações mais famosas na época aqui da América, que eram os Incas, os Maias e os Astecas. Tá certo? Vocês conhecem, né? Sim. Essas culturas, pessoal, elas são chamadas também de culturas da Mesoamérica, meso por causa do meio, né, que fica na parte mais central, tá? Mesoamérica ou populações da América Latina, tá certo? Sim. Então vamos começar pelos maias. Primeiro eu vou falar com vocês sobre essas questões dos maias, depois eu vou passando mais Que inventaram o calendário até 2012. Então, tem algumas coisinhas aí que são passadas para a gente, como, por exemplo, não está falando dessa população, mas tem uma população na América do Norte chamada nativos Hopi, que eles faziam algumas previsões do futuro, né? Que algumas até aconteceram. Então, eu vou falar sobre isso com vocês também. Bom, vamos lá. O que vocês têm que saber dos maias, pessoal, que eu vou cobrar no dia da avaliação da prova? Os maias, eles formaram cidades-estados. A localização deles era na América Central. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim, tá dando. Então beleza. Então vamos lá. Outra coisa. Professor. Oi. Professor, pode talvez no meio da aula eu caia por causa que minha internet estão muito ruim e vai vir um cara consertar a internet, um técnico, e talvez a internet saia. Tá, sem problema. Sem problema não, depois você pode Você vai gravar a aula? Tô gravando já, tá? Não tem perigo não. Tá, então vai. Tá bom. Aí você pode pegar depois. Continuando, pessoal, outra coisa importante, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses, normalmente, eles associavam a vários acontecimentos, ou seja, que não tinha explicação para eles, que eles não conseguiam entender, eles associavam à vontade dos deuses. Por exemplo, uma colheita mais farta, eles associavam à deusa da colheita. Uma colheita que fosse ruim, eles associavam a uma vontade da deusa que não queria que eles comessem. Então, tudo que acontecia era associado aos deuses. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, essa questão do plantio, da agricultura, é um dos exemplos que eu posso falar com vocês. Mas todos esses deuses, para eles, estavam associados à natureza. Tudo era da natureza. Por exemplo, tinha o deus Sol, tinha o deus da Lua, tinha a deusa da agricultura, tá certo? Tudo isso que eu estou falando com vocês está escrito aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês poderem ler depois, se quiserem, ó. Tá certo? Tá tudo aqui, ó. Bom? Oi.
O Aquaman é Deus dos mares? O quê? O Aquaman é Deus dos mares? Mares? Não, a gente está falando dos mares, não. É Maia, povos maias. Não, o Aquaman. O que tem o Aquaman? Ele é um deus do mar? O quê? Ele é o deus do mar? O Aquaman não. O deus do mar é Poseidon. Poseidon. Ele é um postiço do mar. Vamos lá. Ele é meio humano. Continuando. Daqui a pouco a gente tem que entrar em geografia. Então ele é o semideus, Goltor. Não, também não é. Eu não sei, eu nunca vi a história do Aquaman. Ele é um humano que tem poderes do mar. Só isso. Bom, vamos lá. Vamos lá, que isso não tem nada a ver com a aula. Continuando. Juan, isso não tem a ver com a aula, cara. Exatamente. Vamos lá. Continuando. Então, essa observação importante, pessoal, é que para os maias, os deuses comandavam a vida de todos os seres humanos, ou seja, tudo o que acontecia com essa população maia, eles acreditavam que era vontade dos deuses, como o exemplo que eu já dei para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Como que se dividia essa sociedade? Essa sociedade, pessoal, ela se dividia da seguinte forma. Olha só. Ela era dividida em classes sociais. Como assim classes sociais? Olha aqui, ó. A sociedade, ela era dividida em sacerdotes. Se vocês quiserem marcar, podem marcar, tá? Nobres, militares, altos funcionários públicos, os camponeses, que eram que trabalhavam na agricultura, os artesãos e poucos escravos. Ou seja, essa sociedade não era uma sociedade que vivia à base da exploração da mão de obra humana, né, em relação aos escravos. Eles trabalhavam e eles mesmos faziam as suas, vamos dizer assim, atendiam as suas necessidades. Marcaram? Sim. Beleza. O que vocês têm que saber em relação a essa sociedade, pessoal? Essa divisão, de todos esses que vocês acabaram de marcar, o mais poderoso era o sacerdote. Esse sacerdote, pessoal, vocês podem associar ao rei. Anotem isso no caderno de vocês. Então, o sacerdote, tá? Vocês associem ao rei. Qual era a ação do sacerdote? Ou seja, qual era a ação do rei maia? Eles controlavam as práticas religiosas, a escrita e os conhecimentos astronômicos. Tudo bem? Sim, professor. Oi. Espera que minha marca-texto está falhando. Sem problema. Bom dia, João. Olha o que eu tenho que fazer. Então, professor. Oi. Olha na tela. Oi? Olha aqui. Tá, tô olhando sua tela. Olha aqui. Eu tenho essa caneta aqui. Ela é especial. Ela é o quê? Essa caneta aqui é especial. Essencial. Especial. Especial. É porque ela... Eu não tô te ouvindo, Juan. Vamos continuar. Vamos lá. Pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando, presta atenção nisso aqui que eu vou ler para vocês, ó, do livro. Olha aqui, ó. Cadê, ó? Por esse motivo, os sacerdotes... João, você entrou agora, mas eu vou te pedir um favor. Desliga o seu microfone e só liga na hora que você for pedir alguma explicação, porque o passarinho cantando atrapalha. Uhum. Tá? Obrigado. Eu tô pensando mal ligado que a minha casa tá sem barulho. Não, eu sei, esse passarinho da casa do João. Vamos lá. Por esse motivo, os sacerdotes eram a classe mais poderosa.
Pois além de controlar as práticas religiosas, controlavam a escrita e os conhecimentos. Caramba, não vai desligar? Se desliga aí. Peraí que eu vou dar um jeito aqui. Ah, desligou. Não? Peraí. É o de João Guilherme mesmo. Pronto. Botei, aí para, viu? Continuando. Então, vamos lá. Por esse motivo, os sacerdotes eram a classe social mais poderosa, pois além de controlar as práticas religiosas, controlavam a escrita, que eu falei com vocês, e os conhecimentos astronômicos. Ou seja, pessoal, o conhecimento que eles tinham acima do conhecimento popular fazia com que eles tivessem esse controle. Tudo bem? Posso dar continuidade? Então vamos lá. Sobre a economia. Para pensar. Uma economia dessa, ela vai se basear em quê? No princípio. Ou seja, o que é princípio? O que todo mundo necessita, o principal, que é a agricultura. Então, se vocês quiserem marcar isso, podem marcar, tá? Que a economia se baseava na agricultura. Anotem isso, por favor. A economia se baseava na agricultura. Essa agricultura, pessoal, ela acontecia nas terras do Estado. Ou seja, ninguém era dono de nada. Todo mundo trabalhava para o Estado. Só que o que acontecia? Acontecia uma troca. Ou seja, eu era agricultor, né? Eu era camponês. Eu trabalhava nas terras do Estado. O Estado, no caso, os sacerdotes não me cobravam nada por isso. Só que o excedente, ou seja, o que eu produzia a mais, eu dava para o governo em forma de pagamento. Então era mais ou menos essa troca que acontecia. Eu produzia numa terra que não era minha, o que sobrava eu dava para o governo em forma de pagamento. Essa relação, pessoal, do Estado com o camponês era chamada de servidão coletiva. Está até marcado aqui, ó, em negrito. Ó, servidão coletiva. Tudo bem? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque isso não é escravidão. Tá? Isso não é escravidão. É diferente de escravidão. A escravidão, a pessoa ela trabalhava em troca de nada. Nesse caso aqui, eles tinham terras e não sofreu nenhum abuso físico. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então vamos lá. Professor. Oi, fala. Aproxima seu microfone, Juan, que eu não estou te ouvindo. Eu estou tentando marcar um negócio aqui com o meu marca-texto, só que está falhando. Não tem problema, pode marcar com lápis. Marca com lápis. Não tem perigo, não. Continuando, pessoal. Então, sobre a questão da economia, que é importante para vocês é vocês saberem que eles se baseavam na agricultura, que além dessa questão da agricultura, pessoal, as práticas agrícolas eram realizadas, olha só, em clareiras abertas, o que eu tinha falado com vocês, mas o território pertencia ao Estado. Aqui, ó. Outra coisa que eu falei com vocês, os camponeses, eles tinham o direito de cultivar na terra e entregavam aos governantes o seu excedente, ou seja, o que sobrava da produção. Correto? Podem marcar isso também. Essa relação do camponês com o Estado era chamada de servidão coletiva. Por que servidão coletiva? Porque não era uma exploração. Tá? Era dada a terra e eles produziam em cima disso. Beleza. Isso que vocês tinham que saber. Posso passar adiante? Já marcaram? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Agora eu vou falar com vocês como que eles exploravam a terra. Tá aqui, ó, a exploração da terra. Como que ela acontecia, pessoal? A exploração das terras, elas aconteciam num sistema de rotação,
Ou seja, era um sistema de rotação de 3 campos. Como assim 3 campos? Enquanto um estava produzindo, o outro estava descansando, ou seja, eles deixavam a terra parada, sem nada, e a terceira eles já estavam começando a plantar. Então a primeira não tinha nada, a segunda parte do terreno já estava semeando e o terceiro já estava produzindo. Sempre nesse sistema de rotação desses 3 campos para poder atender as necessidades da população. Outra coisa, eles não utilizavam nenhum adubo, pessoal, ou técnicas agrícolas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a agricultura era totalmente rudimentar. Eles plantavam, colhiam, não sabiam fazer nada além disso. Tá certo? Só que o que acontecia? Nesse sentido, como eles não tinham nenhuma técnica agrícola, eles só plantavam e tiravam, o solo se esgotou muito rápido. O solo se esgotando muito rápido, acabava levando... Ele se esgotou? Oi? Mas como que ele se esgotou? Porque o que acontecia, Mário? Esse solo, qualquer solo, quando você planta a mesma coisa todos os anos, vai plantando o mesmo tipo de semente, a tendência desse solo é ele se enfraquecendo. Por quê? Vou te dar o exemplo do feijão. Vamos supor que você plante feijão toda vez aí no terreno da sua casa. Essa semente que vai crescer, ela retira os mesmos nutrientes do solo. Então, acaba que esse solo fica empobrecido. Entendeu? Agora, eles não sabiam disso. Os maias não sabiam disso. Tanto é verdade que os povos que vieram depois, eles desenvolveram uma técnica de rotação de cultura. O que é isso? Eles plantavam uma vez mandioca, na outra vez eles plantavam arroz, na outra vez eles plantavam algum outro tipo de alimento. Eles não faziam o plantio naquela terra só de um único tipo de semente, entendeu? Entendeu? Mário? Oi. Você entendeu? Entendi. Ah, tá. Na que você perguntou? Oi, Juan. Eu tô gripado. Professor, a prova agora é quando? De história? É. Eu vou E marcar. geografia? Eu vou marcar com vocês, eu vou dar a data semana que vem. Tá? Professor. Semana que vem? É. Oi. Mas vai ser quando? Não, eu vou No mês marcar. que vem? Eu vou marcar semana que vem. Não. Oi. Vai ser longe? Eu tô gripado. Tá tomando remédio? Não. Tem que tomar. Ô, Mário, deixa eu te falar. Os outros professores com vocês passaram a prova e o teste ou só o teste? Só o teste. Então, é porque tem uma semana só de prova, entendeu? Aí vai ser nessa semana que nós vamos marcar. Ah, tá. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Aí vai ser... Oi? Fala. Pode falar, Mário. Não, deixa. Então, vamos lá, vamos continuar. Deu para entender? Então, essa questão da exploração das terras, ela era num sistema de rotação, sem utilização de técnicas agrícolas nenhuma, o que acabava levando a esse esgotamento do solo. Tá certo? Outra coisa importante que eles desenvolveram também foram canais de irrigação. O que eram canais de irrigação, pessoal? Era a forma que eles desenvolveram para poder retirar a água do rio e levar diretamente para essas plantações, para poder ficar sempre irrigando. Tudo bem? Existe uma teoria desenvolvida pelos historiadores que o principal elemento que fez com que a população inca, maia e a asteca, a principal teoria para eles terem sumido do mapa foi justamente essa falta de alimentos que fez com que a grande maioria morresse. Tá? Então, essa questão do alimento para nós pode parecer uma questão boba, essa questão da exploração da terra, mas para eles não. Porque sem o alimento, pessoal, como que eles iriam sobreviver? Tá certo? É. Bom,
Vamos lá, vamos dar continuidade. Uma questão importante sobre essa parte é que as observações que eles faziam do espaço, as observações astronômicas, apesar deles não terem nenhuma técnica agrícola, faziam com que eles tivessem algum conhecimento sobre os fenômenos naturais. Por exemplo, o período de chuva, quando ia ser o período de seca. Assim, pessoal, eles tinham uma colheita melhor. Deu para entender? Sim. Tudo isso que eu estou falando com vocês está escrito, tá? Aqui, está escrito aqui em cima. Professor. Tudo que eu estou falando com vocês está no livro. Fala. Professor. Fala. O seu som tá muito baixo. O meu som. Não, tá alto. Quê? O meu som tá celular baixo. que deve estar baixo. Tá todo mundo me ouvindo normal. Seu som tá baixo. Seu som O tá muito seu baixo. celular. Aumenta o som do seu. Fala alguma coisa. Eu tô falando normal, tá todo mundo me ouvindo. Professor. Você tá com fone, Juan? Que? Não tô Não, tá sem fone. Aumenta Tá o no volume. máximo. Aumenta o volume. Tá no máximo. Estranho, porque todo mundo tá me ouvindo normal. Minha mãe tá aqui pra confirmar. Não, eu acredito em você. Eu tô falando que não esteja acontecendo. Eu só tô falando que tá todo mundo me ouvindo bem. Ô, professor. Oi. Mas por quê? Só porque os maias criaram o calendário, todos acharam que era o fim do mundo. Porque é a crença deles. Porque o que aconteceu? O que acontecia? Essas populações antigas, eles tinham algumas pessoas que eles acreditavam que eram mais próximas aos deuses, que eles chamavam uma divindade. Tinha algum tipo de divindade. Então eles alguns chamavam de xamã, né? Outros chamavam de sacerdotes. Cada povo tinha um nome diferente. Então, eles usavam alguns artifícios para eles poderem se comunicar com esses espíritos, né? Esses artifícios eram, por exemplo, o que os índios aqui no Brasil chamavam, o Gabriel Pensador chamava de cachimbo da paz, né? Que na verdade eram folhas alucinógenas. Então, esse pessoal que usavam essas folhas alucinógenas, eles acreditavam que entrava em contato mesmo com os deuses. E a partir do que eles criavam na cabeça, ou das vozes que eles ouviam, eles passavam para a sua população e assim eles deixavam registrado. Entendeu? Então, algumas coisas aconteceram de verdade, outras não. E aí, por exemplo, essa questão que eu falei com vocês do povo Hopi, no norte lá, né, na parte dos Estados Unidos, algumas coisas aconteceram. Então, os historiadores e alguma parte da população acaba dando crédito para esse pessoal, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, para encerrar essa parte dos maias, pessoal, os principais produtos que eles plantavam era milho, feijão e abóbora, certo? E para que eles precisavam de abóbora? Para comer. A abóbora se come. Abóbora é ruim. Uma coisa importantíssima que eu estava esquecendo de falar com vocês e que eu vou cobrar na prova, tá, pessoal? O comércio deles não era a base de dinheiro. O comércio maia era a base do escambo. Se vocês quiserem até marcar isso, podem marcar. O comércio era a base do escambo. O que era o escambo, pessoal? O escambo se baseava na troca. Então, por exemplo, o Juan produzia feijão, o Mário produzia abóbora, o Rafael produzia milho. Então, o Rafael queria trocar com o Mário, queria trocar com o Juan. Então, eles combinavam, falavam assim, ó, eu te dou tanto de milho, você me dá tanto de feijão. Aí trocava.
Aí procurava o outro e falava assim, olha, eu te dou tanto de feijão, você me dá tanto de abóbora. Isso é o escambo. O escambo é você trocar uma coisa pela outra. Desculpa, pessoal, espirrei. Tudo bem? Deu para entender, então? Essa primeira parte aí dos maias? Fácil, né? Para a prova, pessoal, se vocês quiserem estudar pelo livro, é tranquilo. Professor, Oi. eu tô te ouvindo legal agora, mas o professor, Oi. hoje em dia a gente usa também escambo. Oi? Hoje em dia a gente usa escambo. Sim, as A pessoas gente troca o dinheiro pela alguma coisa. Não, isso não é escambo. Esse comércio que você está falando, dá o dinheiro pelo produto, não é escambo. O escambo é a troca de um produto pelo outro. Vocês devem ver muito isso aí em Barra do Piraí, que os jovens que eu dou aula à noite, lá no EJA, eu vejo eles fazendo muito isso. Eles chamam de rolo. Já ouviram falar? Mexer rolo? Sim ou não? Não, nunca. Então, os jovens aí em Barra do Piraí, muitos deles vivem disso, de mexer rolo. O que é mexer rolo? Só um minutinho, Juan. Esse mexer rolo que eu vejo... Só um minutinho, Juan. Eu vivo de rolo, eu não sei. Dá pra esperar, Juan? Só um minutinho. Esse mexer rolo que eu falei com vocês é o que eu estou falando dos meus alunos mais velhos, porque eles trocam, por exemplo, uma bicicleta por um celular. Aí beleza, está com o celular. Aí troca o celular por 2 passarinhos. Aí troca 2 passarinhos por um passarinho e uma gaiola mais legal. Então, isso é o escambo. O escambo é a troca de produto por um outro produto. Tudo bem? Fala, Juan. Sim. Professor, eu sou um exemplo de vida de rolo. Por quê? Meu pai, ele vive trocando os caminhões dele para ter caminhão melhor. Hoje em dia ele tá com 2 caminhões dos melhores que tem lá na prefeitura. Então, mas esse caminhão, com certeza, ele tem que utilizar o dinheiro para poder fazer a compra. Isso... Aqui, ó, às vezes ele usa o caminhão mais velho dele e uns 50 reais, aí ele consegue trocar por um pouquinho melhor, entendeu? Então, aí ele vai fazendo isso até conseguir um caminhão melhor ainda. Mas quando envolve dinheiro, Juan, não pode ser considerado escambo. O escambo, ele só é considerado, só é levado em consideração a partir do momento que você só troca. Professor? Quando você usa dinheiro, não é escambo. Professor? Oi. Então foi o caso que eu troquei minha vaca pelo meu cavalo? Pode ser. Se você não utilizou dinheiro, sim. Não utilizei nada. Então é escambo. Tá certo? Vamos lá falar sobre a civilização asteca? Senão não vai dar tempo. Sim. Mas pelo menos esses 3 povos nós temos que falar. Dos maias, dos astecas e dos incas. Página 33, pessoal. O que vocês têm que saber da civilização asteca? Primeira coisa que está falando aí, está mostrando no livro, é aonde que aconteceu e quando aconteceu. Então, a civilização asteca se desenvolveu no século XII. Tá aqui, ó, século XII, ó, século XII, aonde hoje é o México, tá? A sua capital, ou seja, a cidade mais importante, era a cidade de, eu nem sei falar, Tenochtitlan. É um nome difícil. Eu não vou fazer vocês guardarem esse nome. Esse nome não vou fazer vocês guardarem o nome, mas é importante que vocês saibam, tá certo? Bom, outra coisa importante. Esse povo asteca, ele era liderado por um governo teocrático. Alguém sabe me falar o que é um governo teocrático? Hein? Tá aqui, ó, governo teocrático. O que é um governo teocrático, pessoal? Não? Então pega o caderno aí e anotem o que eu vou falar. Rapidinho. Tá pegar? Bom. Então vou falar, hein? Um governo... Pera aí, professor. Tá, vamos rapidinho.
Um governo teocrático, pessoal, é um governo que soma o poder político e o poder espiritual. Eu vou explicar, mas é importante que vocês saibam isso. Que dia? Hoje é dia 29. 29? 29/4. Posso falar? Então anotem aí, ó. É o que mistura o quê? Governo teocrático é o governo que soma o poder político e espiritual. Governo... Deu o quê? É o governo que soma o poder político e o poder espiritual. Qual é o nome do governo? Teocrático. Está aqui no livro, ó. Governo teocrático. Político e? Político e espiritual. Governo teocrático. Teocrático, Juan. Teocrático. Foi errado. Tá? Eles são o poder político e espiritual. Agora eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Porque só falar que ele soma esses dois poderes é muito fácil, né? O que acontecia, pessoal? Esse governo, por ele somar esse poder político e espiritual, ele tinha o poder sobre toda a população. Por que ele tinha o poder sobre toda a população? Porque ele podia fazer as suas administrações políticas, como um rei normalmente faz, e quando alguma coisa saía do seu controle, ele associava à vontade divina. Para a população, pra vocês terem uma ideia, era passado que esse rei, que esse representante, que essa pessoa, no caso, esse governo teocrático, ele era representante dos deuses. Então, por exemplo, alguém... Como faraó. Oi? Como faraó. Então, no Egito, o faraó era assim também. Então, o que acontecia? Alguma coisa saindo do seu controle, ele associava aquilo a uma vontade divina, que ele estava ouvindo a voz que aquela pessoa tinha que ser morta. Então, aquela pessoa era colocada em sacrifício, era morta pela vontade, no caso do governo, que falava que era a vontade dos deuses. Deu para entender isso? Sim. Ou seja, ninguém ia ser contrário ao governo que podia É como uma declarar... pessoa